Para quem não me conhece, meu nome é Marlúcia, faço parte da Igreja Vitória desde os meus 22 anos de idade. E antes de Jesus me aceitar, porque na verdade é Ele que nos aceita, a gente não aceita, o Senhor me resgatou das trevas. Fui uma menina que fui tirada das ruas ainda pequena, saí das ruas, fui para um orfanato, disputei com um urubu para comer comida. Então é uma história que as pessoas que me conhecem aqui sabem quem eu sou, que eu sou um milagre assim como você é. Só da gente estar respirando, a gente está no pódio. A gente é mais do que vencedor, porque nesse momento que eu falo com vocês, tem pessoas que estão dando o último suspiro. Então, o Senhor me tirou de um lugar, eu sou improvável, eu sou aquelas pessoas que as pessoas falam assim, essa daí não tem jeito, não teria mesmo não. Quando eu passo na cidade, eu vejo aonde eu me mendigava, eu falo assim, foi Deus, porque não tinha como uma criança passar no meio dos carros pedindo e sobreviver. Não tem como uma criança beber, ser abusada várias vezes, sobreviver. E eu estou aqui para a glória desse Deus que me resgatou e tem me resgatado todos os dias da minha vida. E aí, quando o Senhor me aceitou, 1989, quando eu estava fazendo 19 anos, que foi o meu encontro com o Senhor dentro do meu quarto. Foi ali dentro do quarto que eu tive a minha experiência, antes de um suicídio, que eu descobri, antes de tirar a minha vida com o que eu estava já planejado, quando eu abri a palavra, e o Senhor falou comigo em 1 Coríntios 6,19, vosso corpo é templo do Espírito Santo, e eu entendi que eu não podia tirar a minha vida porque era dele. Olha só, era o Espírito Santo, porque ninguém normal ia entender, não tira a sua vida. E aí naquela hora que eu abri, uma Bíblia achada do lixo, porque às vezes nós saímos da rua, mas a rua demorou a sair de dentro da gente. Meus irmãos ainda continuavam catando. E nesse catar lixo, ele achou uma Bíblia achada no lixo e falou, aqui eu achei uma Bíblia no lixo. Foi essa Bíblia que Deus usou, porque as pessoas geralmente não chegavam perto, porque eu era literalmente endemoniada, visivelmente endemoniada, então as pessoas tinham medo de se aproximar. E Deus foi usando várias situações, até que eu cheguei nesse ponto, no quarto, que o Senhor fez eu abrir. Quando eu abri, eu tomei um susto, porque eu entendi claramente. E aí eu dobrei meu joelho, falava muito em gíria, e eu falei, ei, você está me vendo? Você existe? Se você existe mesmo, então muda a minha história. E aí eu sonhei, dormi chorando e sonhei com Jesus. E aí ele falou comigo, vem, porque eu estou voltando, parecia uma formiga. Dali começou a minha experiência, porque aí eu fui atrás dos crentes. E eles falavam que Deus tinha uma obra, e eu sempre questionava, que obra? É obra de construção? Até que o Senhor foi me encaminhando, e eu fui parar num retiro, e só estou dando uma pincelada, para dizer que tudo tem um começo. Eu estou falando aqui, para quem, pelo menos eu entendo, que todos que estão sentados aqui têm a sua experiência particular com Jesus e Salvador. E se você não tem, você pode ter. Porque se você está aqui, é porque você tem sede de Deus. Porque ninguém que tem sede de Deus não vai sair da sua casa para vir para o local aonde vai exaltar o nome de um Deus tremendo. Se você está aqui, você é dele. Ponto, acabou. Então cada um tem a sua experiência. Experiência pessoal, é a minha experiência. E ali eu comecei a ler aquela Bíblia e comer aquela Bíblia. E dentro da Bíblia eu descobri que a casca de demônios só saía com jejum e oração. Eu jejuava 24 horas. Eu via cobra, eu via rato, batia a palma no meu ouvido, mas eu insisti. Eu jejuava porque estava escrito que se eu jejuasse, eu ia ser liberto. Minha mãe ficava endemoniada, eu acordava toda rasgada, e o demônio na vida dela, que eu entendi, pela palavra eu discerni que eram demônios que estavam ali. Saía às vezes de madrugada correndo rasgada, até que eu comecei a caminhada com os irmãos da congregação, da quadrangular, e dizem que saiu tantos demônios de mim. Na minha época, eu estou com 54 anos, não tinha nada para gravar, mas quando eu despertei, os bancos pesados estavam tudo por alto, e uma colega minha de escola falou, Marlúcia, saía tanto demônio de você, era legião. Foi de uma ceia, eu sou apaixonado por ceia,
Porque a gente lembra, foi numa ceia que eu fui de visitante, que eu fiquei até mais ou menos 5 horas da tarde, vocês têm uma ideia. E diz que vários obreiros. E aí, uma palavra que eu recebi foi: você tem que manter a sua casa limpa, porque os demônios saem, mas eles são teimosos, diz a palavra que eles voltam. E como é que você mantém a sua casa limpa? Pela palavra, pela sua vida com Deus. Você pode ir nos congressos mais chiques de todo o Brasil e até fora do Brasil, mas se você não dá guarita a palavra de Deus no seu coração, por isso que em Apocalipse fala: quem tem ouvidos ouça o que diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo fala sempre através da palavra. E aí nesse decorrer todo eu fui para Quadrangular e comecei a buscar. Só que denominação tudo quer dar título, e eles queriam me colocar como pastora. Eu era bebê na fé. E aí eu fiquei meio dentro do meu espírito, olha como é que Deus já nos guia. Falava não. Foi aí que o Senhor me guiou no emprego na época de office girl. E eu fui só para encontrar a minha professora, a irmã Thelma, e que me falou da igreja em Vitória, que eu pensei que era mais uma de tantas que eu ouvi. E aí falei com ela, mais uma, ela falou, nós fazemos parte, me explicou a visão da igreja, me explicou sobre os grupos familiares, e eu fiquei desanimada, mas eu falei, vou fazer um teste, vou ver se esses irmãos vão lá na minha casa, era no morro, lá na Ilha Santa Maria, no mês de fevereiro, minha mãe, uma macumbeira, eu falei, vou ver se esses irmãos vão lá. E aí eu falei, dá para ir na minha casa? E aí foi mais ou menos 50 irmãos, entre eles está aqui Adelso, Elis, Andressa, se eu não me engano, Vitor, se eu não me engano, foi uma turma no barraco. Foi tremendo aquele dia. E eu falei, gente, eu pensei que ia vir meia dúzia, foi mais ou menos 50. Na nossa época, nós não tínhamos celular. Marcava e ia. E aí todo mundo se encontrou na escola técnica, e subiram ali a ladeira Manuel Mindela, da Ilha Santa Maria, e aí foi tremendo, eu falei, gente, esse povo é diferente. Foi, se eu não me engano, uma 11 de fevereiro, e aí eu pedi para ir novamente, foram de novo, e o barraco tremeu, e aí a irmã Thelma falou assim, agora venha e veja, que era no Aristóbulo. Agora você venha e veja, nós já fomos, e agora venha e veja. Minha primeira experiência no Aristóbulo Barbosa Leão, com a Igreja Vitória, quando eu cheguei na porta, eu tremi, e o Espírito Santo falou, é aqui que eu te quero. Eu vi o irmão Valtir, e eu não gostei do irmão Valtir. Eu falei, eu não gostei dele, mas eu não vou ficar aqui por causa dele. Eu não gostei do irmão Valtir quando eu vi. Achei a palavra dura. E eu falei, Senhor, mas eu não gostei. Mas o negócio não é com o homem, é com o Senhor. Quando ele falou, é aqui que eu te quero. E aí, tive minha primeira experiência com a igreja no retiro em Barcelona. E aí aí virou minha família. E aí eu conheci o irmão Valtir nos bastidores. Porque o irmão Valtir aqui, ele era o trovão. E no particular, ele era manso com a gente. Ele te corrigia, mas numa mansidão que te constrangia. E aí o irmão Valtir foi e queria saber de onde que eu estava vindo. E eu expliquei. E aí ele falou, pois aqui tem que esvaziar. Desaprender para aprender. E com ele eu aprendi. Irmão Valtir foi o pai que eu nunca tive na terra. Eu tinha um sonho de ter tido um pai, e ele foi o meu sonho realizado. Ele foi o meu sonho realizado. Tanto que nas minhas situações de decisão, o Senhor sempre faz eu sonhar com ele. Lá na Itália, eu sonhei com ele. E ele falava comigo, não com a boca, com a expressão. A palavra de Deus, estou falando do irmão Valtir, e tem pessoas que falam assim, vai falar de um morto. A palavra do Senhor diz que a memória do justo, ela é lembrada. A do ímpio, ela é apodrecida.
Muito na minha vida é fruto dele. E eu tenho uma esperança de vê-lo, e vamos ver, porque nós vamos até ele. Então, irmão Valti é a realização de um sonho meu particular. Eu sempre quis ter pai. Eu ia para a escola, dias de pai, eu nunca. E aí, quando eu conheci, o Senhor falou, esse é o pai. E aí, ele corrigia, ele direcionava, ele falava, ele não passava pano. O bom do irmão Valti é que ele não passava pano. Eu e Nanine sabemos. E como sabemos? Ele falava para a gente, teve uma escola bíblica que eu tive que voltar para casa, teve um enterro, que nós estávamos no enterro, lá em Maruípe, e eu estava com uma bermuda colada, quando eu fiquei sabendo, uma criança que morreu no porão da irmã Lourdes, não sei se vocês lembram, e aí cheguei no enterro, e aí fui para o canto, porque eu sabia que o irmão Valti, mas não tinha, que eu fiquei sabendo no meio da rua, e eu fui para o Maruípe. Quando eu cheguei lá, o irmão Valti estava ministrando, mas ele me viu. E ele parou a pregação e falou, Marlúcia, você é obreira do Senhor, olha a roupa que você está. Como é que ele falava? Bode. Se eu fosse eu teria, mas o amor que Deus colocou no irmão Valti, ele falou, você é obreira, como que você vai dar testemunho com essa roupa? E eu falei, gente, ele veio de se concentrar na pregação lá, ele vai ver. Aí, eu peguei aquela roupa, quando eu cheguei em casa, eu queimei. Porque foi constrangido. Você está no grupo familiar, a gente fala com a vida, e hoje tudo que ele falou, tudo que o Senhor Jesus usou ele é real. A gente não fala com a boca, a gente hoje fala com a vida. E é isso que eu experimentei. E aí Deus criou essa situação. E quando eu cheguei na Igreja de Vitória, eu tinha experimentado já várias situações que era de desânimo, de voltar correndo para o mundo. Mas Deus é tremendo, Ele me fez fazer uma aliança com Ele, que eu não voltasse mais para o mundo, que se eu voltasse, Ele tirasse a minha vida. Então eu não tinha opção, eu não tinha outro lugar para voltar, eu não tinha outro lugar para me refugiar, ou avançava ou morria, então tinha que ficar. E eu estava chegando de uma consagração do Jocum, eu estava achando que eu era alguma coisa, e a gente não é nada. Eu gosto muito do louvor que fala assim, se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. É Ele, por Ele e a glória é dEle. Ninguém faz na sua força, e se fizer, é fogo estranho. Eu amo esse louvor. Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. É Ele em nós. É Ele que é glorificado. Nós não sabemos orar, nós não sabemos nada. E aí o irmão Valti falou isso bem claro. Você está vindo do Jocum? Pois é, você tem que sentar, esvaziar e aprender. O maior cargo que tem aqui é o cargo de irmão de encargo. A Dolores é uma das mais importantes daqui. E aí eu falei, entendi. Mas eu amei o que eu vivenciei. A minha vida realmente teve um norte diferente, porque eu vivi a igreja e vivo a igreja. Isso é libertador. Isso é libertador. A gente vive na liberdade, é tremendo. E a visão de Cristo e a igreja é real. E quem experimentou isso sabe do que eu estou dizendo. E aí quando eu cheguei lá, que eu fui consagrado, eu voltei. A gente fica magoado com Deus, tá? Mas a gente não fala, mas a gente demonstra, a gente fica magoado. Poxa, Senhor, o Senhor não me respondeu do jeito que eu queria. E a gente tem que apanhar para aprender que não é do nosso jeito. E eu fiquei magoada com Deus. Hoje eu posso falar que eu tenho maturidade, antes eu não tinha. Qual é a demonstração que a gente fica magoado com Deus? A gente não ora mais tanto, não lê mais tanta palavra, a gente não quer mais estar tanto em comunhão. A gente fica chateado com Deus, arruma desculpa vendo os defeitos dos irmãos. Olha para você mesmo. A gente arruma desculpa. Fulano está assim, o meu negócio, o seu negócio não é na terra, é no céu. Olhando para lá, ele. Eu vou falhar e você vai falhar. Eu gostava muito do chavão que o irmão Valti falava,
se você achar um lugar perfeito, não entra, você vai estragar. Não existe lugar perfeito. Ele falava isso direto. Se você achar um lugar perfeito, não entra, você vai estragar. Porque nós somos imperfeitos. E o tremendo, que o perfeito está nos aperfeiçoando, pois aquele que começou a boa obra, há de finalizar até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obra. Nós tínhamos que andar com um lembrete aqui: estou em obra. Não procure em mim perfeição. Estou em obra, de dentro para fora. Porque quem arrota muita perfeição, você já vê o cheiro de algo estragado. Porque nós estamos em construção. De repente o que eu estou bem de um lado, você não está. E quem eu sou para falar de você ou você de mim? Se o dono da obra está fazendo a obra, eu estou em andamento, até aquele dia, que é aquele dia que a trombeta tocar, ele vai finalizar a obra. Mas enquanto a trombeta não tocar, a gente tem que estar na dependência, fazendo alguns passos, como diz em Mateus: entra no teu quarto, o seu pai que te vem em secreto, é o teu particular. É Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Quem é Jacó? Um trapaceiro, um enganador, um mentiroso. E nós temos tudo isso e muito mais. Mas ele mudou quando ele lutou na sua intimidade com o anjo. O anjo ali era o Senhor. A gente luta todos os dias para a gente sair manco, mas sair abençoado. E aí quando o irmão Valtir falou isso, eu falei, que lá no Jocum só tinha eu de brasileira, gente de várias nações. Deus já tinha me mostrado à noite que eu não iria para a nação que eu queria, e o Senhor falou que era para voltar. E aí tive encontro com o Senhor, com a igreja, e aí eu apaguei esse negócio de sair do Brasil. Eu queria ir mesmo, porque falava, é missionária, é missionária. Hoje eu entendo, todo servo de Deus é missionário. Todo. Você não precisa de título, você já tem a convocação. Você já tem a convocação. Desde o momento que você se entregou e assumiu o compromisso, você é missionário aonde você está. O seu ofício, seja empresário, seja o que for, o seu ofício é missão. Faça bem feito, porque o Criador está te usando ali naquilo que você faz. É ali que você é missionário. É ali que você é. É ali que muitos missionários que estão em nações não têm acesso a pessoas que você tem e que eu tenho. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de cumprir a missão do ir, de pregar o evangelho a toda criatura. Ponto. Mas eu pensava que precisava desse título, e eu descobri no meio da igreja de Vitória que eu não precisava, eu já tinha. E eu aboli isso. E o Senhor, uns anos, mais ou menos 18 anos atrás, o Senhor falava que eu ia sair, eu já estava, tipo assim, se for, foi. Não, já, tipo, aboli isso. Já que eu não fui na era que era para ir, não quero ir também. Tem aquele negócio? Também não quero. Vou ficar onde o Senhor disse que é para ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ficar, e como o irmão Valtir, calada, aprendendo. Aí eu falei, amém, vou fazer isso. Eu quero Jesus, porque eu sei que da onde Ele me tirou. Se Ele me falar, quieta, porque Ele me comprou. Ele é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso está em Jesus. Se Ele disser, quieto, fica quieto. Se Ele falar, vai perder, perde, porque quem perde por amor de Cristo, não perde, ganha. Quem perde a sua vida por amor de Cristo, ganha lá. Mas quem acha que está ganhando a vida sem o Senhor estar à frente, está perdendo. Nós já somos vencedores, já estamos no pódio. E aí, eu tive uma aliança, eu tinha 21 anos, e aonde a gente passa, aonde a gente está, um italiano lá me deu que Deus me deu uma unção de audição, que os italianos que falavam comigo, às vezes não tinha ninguém para poder interpretar, eu ouvia em português claramente. E o italiano, não tinha ninguém para vir, ele veio falar comigo, e eu entendendo em português, eu falei, pode falar, eu estou conseguindo te entender. Ele falou, o Senhor me mostra você como um cometa. Aí eu falei, com cometa, onde você passa a glória dele fica. E aí eu falei, eu tomo posse.
E aí não tinha ninguém. Aí ele falou, você está me entendendo? Eu falei, estou. Aqui, ó, consegui te entender. E outra vez que eu entendi claramente o português. Era o dia do aniversário da minha filha, dia 13 de outubro. Eu sangrei, porque eu nunca fiquei um aniversário sem as minhas filhas. E a Manuela estava fazendo aniversário. E aí eu fui adorar o Senhor, mas meu coração estava doído, porque a minha filha estava fazendo aniversário, porque eu já acordo abençoando, já acordo. E aí uma italiana que foi curada de câncer do cérebro, ficamos, como é que a gente fala? Ficamos muito amigas. Ela não fala nada em português e eu nada em italiano, mas ficamos amigas. Ela me abraçou no dia, minha alma estava sangrando de saudade. Falei, minha filha está fazendo aniversário. Ela ministrou em italiano e eu ouvindo em português. E ela abençoava Emanuela, aqui no Brasil, em italiano e eu ouvindo em português. Deus purinho na terra. E aí eu falei assim, você fala em português? Ela, não. Falei, mas eu ouvi em português. Aí ela falou assim, apontou, que o Espírito Santo. E aí meu coração deu uma aliviada, porque eu estava com muita dor. Minha filha está fazendo aniversário, eu não estou com ela. E aí quando falou Emanuela, abençoando Emanuela no Brasil, aí eu falei, que isso? É o Senhor me dando calma, eu estou cuidando. Esse foi um porque você sair da sua casa, jovem, sair para fazer missão jovem, sem você estar com filho, com família, é mamão com açúcar, se joga. Por isso que o Senhor fala, solteiros, vai, se joga na obra, vai, glorifica o Senhor, se santifica, seja canal de glória, paralisa os demônios, jovem, sois forte, e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu tinha 19, eu entrei até em centro de macumba com o Esquadrão da Vida, era show, eu entrava para ministrar, eu entrava em cada buraco como jovem, para o Senhor, de fome, de querer ser, esse período de juventude, eu me joguei, mas aí você vem, hoje eu tenho 54 anos, mas o mesmo Deus continua na minha vida, a mesma fome do Senhor está aqui, mas eu nunca imaginei que nos 54 Deus ia me mandar para fora do Brasil, porque aí já instalou medo, já instalou, sabe o que? Eu quero ficar aqui, ó, quieto. E aí quando o Senhor fala, eu quero você fora, e eu falei, não, na hora que eu tinha que ir, não era para ir, agora é para mim, agora eu tenho 3 filhas, eu quero. E aí o Senhor trouxe a minha memória, a minha amiga me pede socorro, quando a gente tinha 20, eu tinha 21, ela tinha 25, nós fizemos uma aliança, numa madrugada, porque, diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és, quem anda com sábio, sábio será. E quando eu aceitei o Senhor, eu só colava com o jovem que buscava, eu só colava com o jovem que estava com a cara no pó. Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Era monte, era vale, era vigília, a gente estava em todas, e eu e essa jovem fizemos uma aliança, seja o tempo que for, quem precisar uma da outra vai socorrer. Nós fizemos essa aliança, e ela precisou de mim. Ela, como eu falei na entrada do ano, ela deu um câncer na medula, e eu falei, não vai dar tempo de eu chegar na Itália, ela vai morrer antes, porque você é um dos cânceres fulminantes. E eu lembro que eu orei e chorei 7 dias, não vai dar tempo, Deus, não vai dar tempo, vai lá então. E aí em 7 dias ela me respondeu que fez novo exame, e não tinha o câncer, renovou. E aí eu falei, então tá bom, não precisa de eu ir, Deus já respondeu, não precisa de eu ir. Ela falou, não, Marlúcio, mas eu preciso. Eu falei, não, aí Deus já deu a vitória, aqui, eu não tenho dinheiro para ir, e eu tenho 3 filhas. Ela falou, não, Marlúcio, eu preciso que você venha. Eu falei, aí eu fui clamar, e aí eu clamei ao Senhor, e aí Deus responde, sim, não, ou espere, ou obedeça. E eu falei, eu não tenho dinheiro, mas o dono do ouro e da prata, Ele é tremendo. Como eu citei, eu pedi ao Senhor uma prova. Nós temos servos do Senhor em todo esse arraial. Você tem a boca de Deus na sua mão.
Você tem o seu joelho e a sua intimidade com o Senhor. A sua intimidade é a sua intimidade. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de sinais. Deus já tinha usado pessoas no meio da rua. E 2 pessoas aqui no meio do arraial foram 2 sinais. Uma foi Lia. Lia nunca está. Sempre ela e Jorge estão em missão. E aí eu mandei uma mensagem, mas esperança, daqui a 15 dias ela me responde. Porque ela sempre está na obra. Glória a Deus. E eu tomei um susto, que eu não mandei muito tempo, em 5 minutos, ela não me respondeu, ela ligou. E falou, Marlúcia, o Senhor mandou eu te ligar, e Ele está dizendo que Ele está no negócio, é para você ir. Aí eu falei, já é. Ele falou, quanto está a passagem? 12.012. 12.012. Aí ela falou, vou abençoar com esse tanto. Eu falei, mas Deus, ela vai me abençoar com esse tanto, mas o restante. Aí o Senhor falou assim, sou provedor. Era para em agosto, um avião caiu, matou 62 pessoas. Eu falei, Senhor, Fernanda passa por mim e fala, mamãe, não vai agora em agosto não, vai em setembro. Vai em setembro. Caiu mais outro avião. Eu falei, Jesus, eu nunca andei de avião. Aí eu falei, 12, a irmã me abençoou, mas ainda falta 10 e pouco. Aí o agente ligou para mim, Marlúcia, caiu a passagem, foi para 7.290. E aí mais alguns irmãos me abençoaram com a entrada. Deus ainda deixou um valor para me chegar por estratégia, porque a minha amiga não podia me ajudar, e Deus não deixou ajudar, e chegou lá, eu entendi por que não deixou. Até o ímpio que foi ministrado falou, ainda bem que ela não pagou a sua passagem, porque você pode fazer, e vai vir em vários lugares, que eu rodei. Fiquei quase 3 meses na Itália, mas eu rodei vários lugares que eu não tinha nem noção que tinha. Cheguei a me perder lá em Milão. Vocês têm ideia? Mas dizem que quem tem boca vai em Roma. Não cheguei em Roma, mas o Espírito Santo, Ele me direcionou. Mas irmãos, eu quero só dar uma voltada. Que quando aconteceu isso, Deus confirmou através de Lia. Eu a respeito, eu glorifico a Deus. E aí, fiquei muito ansiosa, fiquei abatida. O Senhor sabe, tanta gente para Deus mandar que tem dinheiro, o Senhor fala comigo. E como eu vou deixar minhas filhas? E o Senhor é muito misericordioso. E a misericórdia dele não nos consome. E aí eu falei, fui para dentro do quarto, minha vontade era ficar no quarto. Pessoas, Senhor, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Eu não tenho. Aí fui para o quarto, vontade de não sair, desliguei a luz, Bento me liga. Aí eu saí do quarto muito desanimado, ele falou, Marlúcia, eu estou com uma visita para fazer. Uma viúva, ela está assim, assado, eu não estava conseguindo nem falar. Minha vontade era nem sair do quarto. Eu falei, Bento, me passa o número da mulher. Quando eu liguei para a mulher estava com tanta dor que parece que a dor soltava do telefone. E aí eu falei com ela assim, irmã, dá para você fazer uma visita? Aí eu falei, gente, não dá nem para mim ficar desanimada, não dá nem para mim ficar triste, não dá nem para mim ficar. Aí eu falei, Bento, vamos lá ver. Me pega no terminal de Laranjeiras. E aí nós chegamos lá, né, Bento? Mais ou menos 1h30, nós saímos de lá quase 8 horas. E Deus trabalhou de uma maneira tremenda. Teve libertação, teve rendição. E uma coisa mais tremenda nessa visita, que eu pensei que a mulher tinha perdido o marido recente, de tanta dor. Ela tinha perdido há 3 anos. E ela queria entender por que Deus tirou o marido. Por que tirou depois que os dois tinham construído tudo? E aí a gente ficou só ligado, ouvindo. Mas nessa visita quem foi liberta foi a filha, porque a mãe não deixava ela dormir sozinha. A mãe agarrava a menina não podia ir para nada. E foi tremendo. Num dia que eu estava mais acabada, que eu queria estar lá lambendo a minha ferida. Deus não quer a gente lambendo, tadinho de mim, vitimismo. Aqui, não dá tempo para isso não. Tem um louvor que eu gosto, a gente não está tendo muito tempo para ficar lambendo ferida e nem ficar com dodói, tá? É acertar mesmo o joelho, é se posicionar, porque os dias estão abreviados. Ai, coitado de mim. Aí você não está tendo muito tempo não.
Você já tem que já amarrar logo, pegar lá, está sangrando, amarra para estancar o sangue e vai para a batalha, porque o arado é grande, é muita gente que precisa da graça de Deus pela sua vida, aonde você está, entendeu? Aí eu peguei e falei, gente, aí quando eu fiz essa visita, a NET me liga de Jetibá e falou, Marluce, em 7 dias, Deus vai levantar o dinheiro. Vamos dar 7 dias. Em 5, Deus levantou. Meu cartão que não era para passar, passou. Enfim, comprei a passagem. As meninas falaram, mamãe, está comprado? Eu falei, está comprado. E aí, eu fui comemorar, tipo uma despedida, num café com oração, lá no Morro do Moreno. E acordei minhas filhas de madrugada, elas foram. E aí eu tive deu uma torcida no pé e foi de Deus purinho, porque eu pedi assistência. Cheguei em Veneza com assistência de cadeira. Deus purinho na terra, porque se eu não vou nessa oração e não vir, eu ia me perder, porque o Galeão, eu nunca tinha visto fiquei assustada. E na França, então, eu falei, pelo amor de Deus, Deus purinho, eu ter dado um mau jeito no meu pé, porque eu pude pedir assistência. As meninas riram de mim, que eu saí de cadeira, e cheguei em Veneza de cadeira de roda, sendo empurrada a assistência. Quando eu cheguei no aeroporto de Veneza, Deus me deu essa palavra: não se distraia, que está dentro desse Hebreus 2, não se distraia. A expressão não se distraia significa que se deve prestar atenção e não desviar. O Senhor falou, não se distraia. Olha o que você veio fazer aqui. E aí, quando as pessoas me perguntavam, e elas queriam saber, você veio casar? Você veio arrumar dinheiro? E aí eu entendi por que o Senhor falou, não se distraia. Só glorifica o meu nome. Só exalta o meu nome. E aí eu falei, Senhor, só com a sua vida, estão prestando atenção na sua vida, estão te vendo. E aí eu falei, então tá bom, vou me posicionar. E aí com a minha amiga, oramos com ela, vivenciamos na madrugada o que a gente vivenciou há anos atrás, mais ou menos uns 34 anos atrás. Falamos, nós estamos vivendo um milagre, Deus fez o que tinha que ter feito. E aí eu falei, Deus, agora eu preciso de dinheiro para pagar aquela conta lá do boleto. Porque já que o Senhor não me deu a passagem toda, eu preciso de dinheiro aqui para pagar lá e ajudar as meninas. E aí, falei com Deus 10 horas da noite, no domingo. Seus olhos são como chama de fogo que passeia sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Eu não sei falar italiano, mas eu quero uma brasileira que já esteja casada para eu conseguir o dinheiro para pagar lá. Falei 10 horas da noite. De manhã, o meu telefone toca. E eu falei, gente, é um número italiano. E a moça foi e falou, irmã Marlúcia, eu falei, amém, a paz. Eu já liguei para sua amiga, ela não atende. Aí liguei para a Chiesa, que lá chama Chiesa, a igreja de Sandoná, e a pastora me deu o seu número, porque essa noite Deus mandou te procurar para você cuidar de mim. Eu falei, como? Irmã Marlúcia, eu estava com uma cirurgia para dezembro, foi antecipada, minha mãe não pode vir, e eu falei com Deus, e Deus falou, a irmã Marlúcia vai cuidar de você, a trouxe para cuidar de você. Ela removeu 44 miomas, e ela quase morreu. E outra, os italianos não deixam qualquer pessoa estar entrando na casa, e quando ela falou com ele, Deus mandou chamar essa irmã do Brasil, essa missionária do Brasil. Deus mandou chamar na hora, ele falou, eu vou buscá-la. E eu estava em Cavalinha, em Venezia, ministrando uma outra família, que é brasileira casada com italiano, outra família que precisava, que a moça não sabia orar, aceitou Jesus, mas não abria a boca. Eu falei, vai abrir a boca, você não fala, não está falando comigo? Você fala com Deus. E aí ela falou assim, mas eu não sei orar, você não sabe falar? Você sabe orar? E aí eu lembrei dos grupos familiares, que os novos convertidos aprendi a orar ali. Você que vai fazer a oração aí. E ali, orar é falar com Deus, se você sabe falar, você sabe orar. Aí, ela não sabia.
E aí eu falei, então vamos. Você então vai repetir igual a criança comigo. E aí ela repetiu. Fiquei, eu acho que uma semana com essa moça, quando a outra me chamou. E ela falou, é milagre, porque meu marido, quando eu falei que foi Deus, ele falou, então eu vou buscá-la. E aí ele me ligou, um advogado italiano, e ele foi me buscar. Porque ela me ligou, que ela, depois que saiu do risco de morte, ela ficou com muito sangue, e ela precisava de um banho, e lá eles não têm tempo para dar banho, é rápido, igual o hospital, não tem nem técnico, lá só tem enfermeiro. Aí eu fui, falei, estou aqui. Quando eu cheguei, eles estavam acabando de tirar os drenos, da onde eu estava até Verona, onde ela estava no hospital, gastei 3 horas, e eu fui com esse advogado. Ele fala um pouco italiano, um pouco português, ama o Brasil, até mais do que muitos brasileiros. E aí ele foi e falou, como que aconteceu você parar aqui na Itália? Eu contei essa história toda, ele arregalou o olho, ele falou, milagre, milagre. Aí eu falei, milagre do Deus provedor. E aí nós fomos andando, e alguém estava me mandando a mensagem, eu abaixei minha cabeça. O céu lá parece que é mais baixo. E aí eu me assustei. Quando eu levantei, o arco-íris inteiro. Aí eu soltei aquele glória a Deus. Soltei aquele glória a Deus no ouvido do Davi. Glória a Deus! Aí ele olhou assim para mim. Eu falei, você sabe o que significa esse arco? Aí ele, não. Eu falei, aliança de Deus com os homens. Aí eu já entrei, aí já ministrei, ele ficou todo... Eu não consegui, porque eu fiquei muito empolgado com aquele arco-íris inteiro. E eu comecei a dar glória a Deus. Eu falei, gente, que espetáculo! Não consegui nem tirar foto, porque o negócio estava muito bonito. Quando cheguei dentro do hospital, e aí a esposa dele estava constrangida. Aí eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Deus falou que era para chamar a mim, não é? Eu sou técnica de enfermagem. Se você não me vê como um profissional da área, me veja como a sua mãe, porque eu tenho 3 filhas. Olha, é a minha mãe que está dando banho. Eu vou tocar, eu vou tirar o sangue, eu vou te dar o banho, ok? Depois ela me falou que quando eu falei, olha, como se fosse a minha mãe, ela disse que ela sentiu um bálsamo. Aí eu dei banho nela, dei um banho como se fosse minha filha mesmo, até matei saudade das minhas filhas com ela. E aí, quando eu trouxe ela para a cama para botar a meia de compressão, depois que eu acertei ela no leito, aí eu peguei e falei assim com ele, você me permite a orar e a ler a palavra aqui? Aí ele disse sim. Aí eu li a palavra, o Salmo 23, pausadamente, e orei. Agradeci porque o espírito de morte bateu em retirada. E aí eu orei, porque ele tinha dito, olha, a gente está indo livre, mas quando a gente voltar, a gente vai ficar agarrado. Aí eu falei, Senhor, e limpa a estrada para a gente voltar. E orei e saí. Quando nós voltamos, estava livre. Ele olhou assim para mim, isso é sorte. Eu falei, sorte não. Falei, nós oramos para Deus limpar o caminho. Sorte não, Deus ouviu. E aí foi tremendo, porque aí ele começou, ela falou assim, o meu marido, ele não gosta de gente dentro de casa, mas ele está te observando. Ele está te observando. E eu falei assim, amém. E eu achei tremendo, foi quando ele perguntou a ela em italiano, se eu bebia alguma bebida, e ela falou, não, ela é serva do Senhor, mas ele queria insistir. Aí quando ela falou, aí eu falei, bebo água, refrigerante, suco. E aí, ele ficou constrangido na casa dele. E aí depois ele foi, antes de eu sair, que eu ministrei lá na Assembleia de Deus, ele ficou sabendo, ele foi lá para poder o abençoar e falar comigo, olha, estuda o italiano para você voltar. Aí eu falei, para eu vir, demorou 18 anos. Para eu voltar de novo, um milagre, mas Deus está no controle. Falei, ora, prega, lá fala, oração é pregueira. Falei, pregueira, prega por mim, se o Senhor quiser, eu vou estar voltando. E aí, sempre alguém perguntava, você não quer casar? Aí eu falava assim, eu vim aqui com a outra finalidade. Eu estava numa roda de mulheres, e mulheres ricas, e elas conversando, ouro, diamante, falando das marcas, negócio de marca, aquela coisa toda. Eu falei assim,
vocês aqui parece que vale pelo que tem, né? É ouro, é diamante. Então eu não valo nada, porque eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, não tenho diamante, não tenho nada. Porque a conversa de vocês aqui é ouro, é não sei o que, é a marca do sapato, é a marca no conto, então eu não valo nada nessa roda aqui. Aí eles falaram assim, não, você perdoa, nos perdoa. Eu falei, não, porque a conversa aqui de vocês é só no ouro, no diamante, na esmeralda, o máximo que eu tenho é uma bijuteria, e que os irmãos, às vezes eu ganho, e aí elas olharam assim para mim, não, você tem o mais importante. Eu falei, não, mas eu sei que eu tenho o mais importante. Eu estou falando que a conversa de vocês gira em torno do ter. Entendeu? Gira em torno do ter. E aí eu comecei a ver as distrações que Deus estava falando comigo. E aí nessa casa que eu fiquei com essa moça, eu não ia ficar de braços cruzados, só perto dela. Eu limpei, eu lavei, eu tive um trabalho naquele fogão que não tem chama, pelo amor de Jesus. Falei, gente, que fogão é esse? E eu apanhei com aquilo, não sabia como é que ligava. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que modernidade é essa que o troço cozinha, mas você não vê a chama? E aí eu cuidei, tinha um cachorrinho, o cachorrinho virou crente, que é o Pato, ele orava comigo, fazia os devocionais comigo com a patinha, eu até tirei uma foto com ele, fazia o devocional comigo, que era o da casa. O dono da casa falou assim, nossa, o nosso cachorro te ama. Eu falei, ama mesmo, até vai orar comigo de manhã. E aí eu comecei a perceber, e aí essa moça, no dia que eu estava limpando, numa dessas casas, ela falou, você não se sente humilhada, não? Limpando? Você não se sente humilhada? Você é bonita, você poderia casar. Aí eu parei de limpar, eu falei, humilhada? Eu? Porque eu estou limpando? Falei, você conhece a Bíblia? Ela falou assim, João 13 fala do Senhor pegando a toalha para lavar os pés dos discípulos. Olha aqui, no mundo o negócio é o seguinte, quem é grande mesmo. Mas na presença do Senhor, quem quiser ser grande, que desça. Isso aqui para mim não é humilhação. Isso aqui para mim é dignidade. Eu estou trabalhando. E isso aqui, eu não preciso me prostituir. O Senhor me dá condições de trabalho. Aí ela ficou espantada. E nisso, Emanuela me manda uma mensagem que o celular dela pifou. E aí, na hora que a mulher tinha me falado que ela poderia me apresentar alguém rico, que eu falei, não preciso. Isaías 54 diz que Deus é marido de quem não tem marido, tá? Deus é pai de órfão, marido de viúva e marido de quem não tem. E se Ele quiser, Ele faz. Eu não preciso me desgastar, eu não preciso me prostituir, porque se o Senhor quiser, Ele dá os seus amados enquanto dormem. Não precisa de pressa, não precisa você se violar para nada, porque esse Deus, Ele faz muito mais, como foi cantado, Efésios 3:20, além do que a gente possa imaginar. E aí, quando a minha filha ligou, e ela estava do lado, me mandou mensagem, eu já falei, Deus proverá. Aí eu mandei mensagem para a irmã da nossa liderança, falei, tem algum celular usado aí que possa emprestar? E falei, Manuela, Deus proverá. Ela estava... porque é o último período dela. Eu falei, Deus proverá. Deus proverá. Tipo assim, eu estou fazendo para pagar meu cartão. Eu não tenho como tirar. Mas aquilo ali foi para a mulher ver o que Deus faz. E aí, os irmãos me responderam. E a Manuela foi abençoada. E a Manuela mandou uma foto com a bênção que os irmãos deram na caixa para ela. E aí a irmã viu. Quando a mulher que falou comigo, quando ela viu, ela ficou vermelha. Aí eu só falei com ela, esfregando na cara. Peguei a mensagem e falei assim, aqui é a minha filha com uma foto. Eu estou aqui, Jeová Jireh está lá no Brasil, sem eu precisar me prostituir, cuidando das minhas filhas e provendo o que elas precisam. Ela ficou assim, aí ela foi me pedir perdão, eu falei, não perdoa não, só toma posição com o Senhor. E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. Deus me trouxe aqui, não foi para mim ganhar dinheiro. Não foi para me prostituir. Ele me trouxe aqui para dizer que Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, e Ele pode todas as coisas na vida daquele que coloca Ele em primeiro lugar. Eu não estou aqui para isso nem para aquilo, eu estou aqui para a glória do Senhor. E aí, irmãos, ela se posicionou e ela falou assim, me perdoa. Porque na verdade a maioria dos brasileiros que vem aqui, quando é crente, vem para negociar, para ganhar oferta,
E quando é mulher, a maioria vem para arrumar marido. Eu falei assim, então presta atenção porque aqui está diferente. E aí Deus foi falando, e aonde eu passava, e aí Deus foi me dando graça, e Deus foi me mostrando, e mostrando às outras pessoas, que quando Ele está em primeiro lugar, verdadeiramente, as demais coisas não são acrescentadas. Irmãos, lá é gelo. Eu não tive um resfriado lá. Aqui no Brasil eu passei mal. Mas lá, eu não tive um resfriado. Lá, eu fui em Milão sem pagar nada. Eu fui num congresso de 44 nações sem pagar nada. Quando eu via, já tinha pago um para mim. Hotel já tinha pago para mim. Comida. Eu entrava em restaurante que eu não sabia nem ler. Nem como pedir. Detalhe, dentro do avião também, da França para lá, as aeromoças não falam só fala inglês. Deus colocou a Juliane, uma fisioterapeuta, que é uma moça poliglota, do meu lado, como se fosse a que fazia tudo, pedia tudo para mim. E quando eu voltei, Deus fez a mesma coisa. Colocou uma outra, essas duas viraram minhas amigas. A outra veio de Berlim, porque está muito frio. A outra também fazia todos os pedidos. E aí a gente veio falando de Jesus, que eu não prestava atenção, mas o avião todo estava ouvindo, que quando eu desci, tinha pessoa falando assim, eu estava no seu avião. Eu falava assim, eu estava no seu avião, eu te vi lá no avião. Eu falei, eu não vi. Porque a gente estava falando de Jesus. E quando você fala de Jesus, o Espírito Santo, ele abre os ouvidos. E aí Deus me guardou nos mínimos detalhes. Tive ansiedade, tive medo? Tive. Igual Pedro. Pedro viu Jesus lá e falou assim, tu mesmo manda eu ir. Ele foi lá todo cheio, assim que é, a gente vai. Aí daqui a pouco Pedro sentiu o vento e ele olhou, é eu e você. A gente sente medo, a gente balança, mas o Cristo, esse mesmo Cristo que falou com ele, vem que você vai andar. E quando ele afundou, o Senhor também não jogou na cara dele não, pegou ele, levantou, ninguém fala, mas ele continuou andando até o barco. Salmo 56, no versículo 3, diz assim, no dia que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Se Deus está nos negócios, com medo ou sem medo, vai sobre as águas. E se você afundar, Ele vai te colocar de novo. Entendeu? Esse afundar é as nossas angústias, é as nossas dores, é os nossos medos. Nós ainda não estamos na nossa casa, a nossa casa incorruptível, ainda nós não estamos não. Eu vi uma história de que uma patroa e uma empregada morreram na mesma noite. Uma história fictícia, mas é real. Diz que quando chegou, o anjo pegou a empregada e levou ela para um casarão, uma mansão. A patroa falou, se ela minha empregada recebeu essa mansão, então eu vou ganhar uma maior ainda. Só que quando o anjo levou a patroa que morreu, ele levou para um casebre. E ela reclamou. Ele falou assim, não reclama comigo não, a gente trabalha com material que é mandado da terra. A gente constrói com material que é mandado da terra. Tipo assim, ela queria requerer algo de que ela não mandava. O céu constrói com o que você manda da terra. Nada é solto. Nos bastidores, como a menina de Naamã, Deus te usa e está catalogado. Você está mandando para o céu. Ninguém precisa saber do que você fez ou deixou de fazer, mas os olhos que tudo vê, está te vendo. Como você trata a garçonete, como você trata aquela pessoa que não vai te dar nenhum retorno, Ele está te vendo. E Ele, como Ele fez uma pegadinha com a humanidade, Ele veio, o Rei dos Reis, Ele veio como um bebê frágil, Ele veio e confundiu os poderosos. Ele está fazendo isso hoje. Ele está escondido em várias situações que você fala, eu não vou cuidar disso daqui, não vou cuidar de outro que vai ter me dar retorno. Vai naquele, tá? Vai naquele que não tem retorno, porque você vai ter retorno de lá, tá? Vai naquele. Eu tenho aprendido com a minha vida que nenhuma semente que você lança sobre alguém que Deus manda você lançar, ela é desperdiçada. Eu aprendi isso e tenho aprendido. Teve uma época que eu fiz uma campanha no Monte da Caixa d'Água. Eu acho que eu fiz 20, não sei quantas, pedindo uma bênção para a Fernanda. E eu
pedi essa bênção, que ele queria que ela trocasse de escola, que ela estava na serra, e eu pedindo no monte. E aí teve um dia que eu passei na frente da escola que eu queria, Maria Leonor, e uma senhorinha falou assim, todos os dias, no dia que eu desci do monte, que era o dia que eu finalizei, todos os dias eu vejo você passando aqui, e surgiu uma vaga, entra lá na secretaria, se tiver essa vaga, ela é da sua filha, só vai fazer um teste. Só que vocês sabem, irmãos, o que aconteceu antes? Eu vim do monte, correndo para pegar minha filha na escola. E aí um Transcol parou, ali perto da subida do hospital infantil, desceu uma senhora com deficiência visual. O Senhor falou, volta e ajuda ela. Eu falei, estou atrasada. Falei, Senhor, eu estou atrasada, eu não posso atrasar. Aí, volta e ajuda ela. Falei, Jesus, isso não é do Senhor, não. Eu estou atrasada, Senhor. Quando o Senhor falou de novo, volta, eu voltei. Tipo assim, eu estou atrasado. Voltei. Eu falei, tanta gente. Aí o Senhor fala que eu tenho. Falei, senhora, a senhora quer soltar na rodoviária. Eu falei, a senhora soltou no lugar errado. Aí eu esperei outro ônibus. Coloquei a senhora. Falei com o motorista. Ela soltou no lugar errado. Você faz o favor de ajudá-la, e coloquei. Depois disso que eu encontrei com a diretora, e aí quando eu fui glorificar Deus por causa do monte, o Senhor falou, não foi um monte não. Foi não? Não foi. Foi quando você ajudou ela, eu te ajudei. Não foi desperdiçado o clamor, mas Deus me ensinou na prática, ainda me deu a palavra, Provérbios 11:25. Quem dá alívio, alívio recebe. Aí eu aprendi ali na prática, o que eu fiquei clamando no monte, não que foi desperdiçado, porque oração não é desperdiçada, mas Deus me ensinou na prática. Você ficou não sei quantos meses, e em um segundo que você fez, eu liberei. Entendeu? Você, quando você ajuda, você está se ajudando. Isso não é vergonha, isso é espontâneo. Tudo que você, Mateus 7:12 diz assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes primeiro. Você quer uma bênção? Abençoa. Quer uma visita? Vai visitar. Quer um telefonema? Pega o telefone e liga para alguém. Quer uma campanha? Faça a sua campanha. O véu se rasgou. Nós somos livres. Foi outra experiência que eu tive numa denominação lá. Eu cheguei, tinha uma roda de mulheres, mais ou menos 50, mais ou menos 100. E aí quando eu entrei, eu falei, nossa, formato brasileiro. Mas aí quando eu vi as pastoras ministrando, eu vi que não era, porque elas falavam como se elas tivessem tudo bem. Você que precisa de buscar, você que precisa de santidade, aquilo ali foi me fervendo. Eu falei, cara, tá pensando que é o quê? Está pensando que não precisa de nada? O discurso era você. Só que quando você faz isso, tem 3 dedos para você, 1 para Deus. Ó. 3 dedos estão apontados para mim e 1 para você. E aí aquilo ali me incomodou. Você precisa buscar, você precisa disso. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu levantei a mão. Aí tinha a intérprete que fala, não sei como é que fala. Eu levantei a mão. E aí a intérprete, me ajuda aí, gente, que é intérprete. Aí a pastora me deu, a intérprete encostou do meu lado. Eu falei, mas você olha aqui, Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim. Não é sobre ti, sobre mim. Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você tem essa autonomia. E eu falei assim, aqui, não tem ninguém perfeito não. Não tem aqui Mulher Maravilha, nem as meninas superpoderosas, não. Todos estamos no mesmo barco. Uma vez a Dolores deu uma palavra que somos farinha do saco, mesmo saco. Somos todos dependentes. Somos todos pobres e miseráveis da graça de Deus. É tudo pela graça. Não é mérito. É Ele em nós. E aí, eu comecei a ministrar, e as mulheres ficaram estataladas, e aí você sabe, né? E aí eu falei, olha só, você tem essa autoridade, você tem a autoridade de mandar os demônios da sua casa embora. E nisso, eu lembrei que a Rafaela tinha me falado, mãe, vê uma entrevista, aquele Fábio Pochá, o cara é ateu. Mas vê, mãe, vê que eu cheguei a me arrepiar. Eu tinha parado, aí nesse meio, eu falei com elas assim, olha, eu vou falar uma história para vocês aqui, de uma autoridade natural.
E aí depois a gente vai linkar com a autoridade do nome de Jesus. Eu falei, olha, eu vi uma entrevista que uma mulher tinha uma filha pequena, de idade escolar, que ela tinha um amigo imaginário. A criança tinha um amigo imaginário. A criança comia com um amigo imaginário. A criança andava com um amigo imaginário. Quando a mãe chegava dentro do banheiro, via ela dando banho, fazendo formato no amigo imaginário. A mãe chamou pastores para orar. Ungiram casa, chamou missionários, chamou freira, padre, fizeram novena, fizeram campanha, e nada do amigo imaginário sair do lado da filha. Um dia ela lavando louça, veio na mente dela assim: manda embora, a casa é sua, você que tem que mandar embora. Ela falou assim, que aquilo deu um estalo. Ela enxugou a mão, foi até a sala. Antes dela chegar até a sala, ela abriu todas as janelas e portas. Depois ela chegou na sala, do lado da criança, e falou com a criança: mamãe não quer mais o seu amigo imaginário aqui. E virou para o amigo imaginário e falou: sai da minha casa. Ó, apontou nas janelas: sai da minha casa. Sai, porque eu não te quero aqui. Sai. Natural, autoridade natural de mãe. Sai. Daquele dia em diante, a menina, que ela ia para a escola assim, perguntava por que ela estava assim. Meu amigo está nas costas. A menina começou a ir ereta. A menina começou a comer sozinha e foi embora. Aí eu falei com as mulheres. Ela usou uma autoridade natural de mãe. Agora em Lucas 10:19 fala: eis que vos dou autoridade e poder. Agora você usa essa autoridade do nome de Jesus. Se demônio vai ficar. Porque não é você, é Jesus. Aí elas ficaram, e aí foi uma bênção. Mas aí quando acabou a reunião, vieram para cima de mim como se fosse abelha, como se eu fosse alguma coisa. Eu falei: calma, aqui, eu sou tão quanto, eu só falei com vocês que a porta está aberta. Jesus é a porta. Eu só falei isso. Aí eu falei com a minha amiga: não volto mais aqui. Parece que eles não entenderam, mas ficaram ligando que eu falei: o Espírito de Deus foi derramado para todos nós. Se você realmente confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você é templo do Espírito Santo. Você casa em morada. Hoje, Deurânides me mandou: pinta a igreja. Aí estavam as pessoas pintadas. Eu falei: glória a Deus, é desse jeito. Nós somos o templo e nós temos que cuidar, e a gente tem que tomar cuidado para não se desviar, não se desviar, não se distrair com as dores, com as mágoas. Está doendo? Já vai logo diante do doutor: está doendo, Senhor, porque a raiz de amargura, ela impede as nossas vitórias. Ficou irado, irai-vos, mas não pequei. Senhor, não se distraia. Todas as nossas mazelas a gente pode chegar e lançar sobre o Senhor. Todas as nossas mazelas. Não, você não, mas mais nada. O Senhor sabe de tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz. Provérbios 3, 5, 6. No 5 fala para a gente não se estribar no nosso entendimento. No 6 fala: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha, eu acho tremendo. Eu só tenho que reconhecer: eu não estou conseguindo. Oh Deus, eu não posso. Como o homem de Marcos 9, que o filho estava endemoniado, os discípulos não puderam expulsar. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala: tudo é possível que crê. Aí o que o cara fala? Então me ajuda na minha incredulidade. Tem hora que a gente não está na força da fé. Tem hora que a gente não está crendo. E eu não tenho que ficar com vergonha, não. Eu tenho que tirar a máscara. Oh Deus, hoje eu estou um Tomé. Hoje eu não creio. Me ajuda aí, Senhor. E aí o Senhor te dá uma palavra, e aí aquilo te dá um vigor. É você que é responsável pela fé que está dentro do seu coração. Romanos fala que cada um de nós recebemos uma porção de fé. É você que coloca ela para aquecer. É você que coloca ela em prática. É você. Você pode ouvir qualquer palavra, mas é você que tem que colocar, é eu que tenho que colocar na prática da minha vida. Não, e você é outra coisa, tem outra coisa: não se compara a ninguém. Quando você estiver com dúvida da preciosidade que você é, olha para a ponta dos seus dedos e para a sua identidade.
Nem gêmeos idênticos têm a mesma identidade. É Deus falando, você é único. Quando você fala, quando você geme, o Pai te ouve. 8 bilhões de vozes em toda a terra, e Deus não confunde nenhuma. Ele sabe quando você geme, Ele sabe quando você suspira, e Ele sabe quando é para Ele. Às vezes você não vai falar, você só vai gemer, como a Ana. Às vezes você não vai conseguir, mas você vai falar assim, Pai, me socorre. Para mim a oração mais poderosa quando você não está conseguindo orar é me socorre. Me ajuda. SOS céu. Senhor, aqui ó, aqui. E aí ele vem aquele bálsamo. Eu tive uma experiência, que eu estava no quarto andar lá, meu espírito estava parecendo sendo esmagado, uma saudade muito grande das minhas filhas, começou a me bater uma tristeza, e aí eu comecei a olhar para o céu e clamar, veio uma voz no meu ouvido, pula. Aí eu falei, Satanás, você está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Abatidos, mas não destruídos. Eu repreendi, e aí fui falar com a dona da casa, ela falou assim, eu ouço essa voz. Eu falei, então você repreenda, porque Satanás, ele está querendo tirar a sua vida. Eu senti ali, meu espírito sendo esmagado. Então não se distraia, porque nós temos um comando em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pele, cabelo, unha, qualquer tipo de situação, nos detalhes, na sua intimidade. Não andeis ansiosos, antes sejais conhecido diante de Deus, e já com ação de graça, porque Deus vai entrar. E se Ele quiser, Ele faz assim, se Ele não quiser, Ele faz um processo. Eu gosto muito daquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É com Ele. Quem tem que receber o comando é a gente. Ele só tem que ser adorado. Uma das armas que a gente tem é a adoração. Não está entendendo nada? Adora! 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 Não se distraia com a sua salvação. Não se distraia com a sua vida com Deus. Não se distraia. Porque naquele grande dia, é um por um diante do trono. Você não vai falar, mas eu não te servi direito porque, olha, fulano teve um mau testemunho. Problema do fulano, dá conta da sua vida. Examinar o homem a si mesmo. Mas o Senhor, mais nada. Olha lá, a congregação que eu estava não dava. Você tem que ser a brasa. Arderá continuamente, Levítico fala, arderá continuamente a chama no altar. Qual é o altar? É o seu espírito, é o seu coração diante do Senhor. Você é responsável, como as virgens prudentes. Você é responsável para guardar a sua lamparina, o seu azeite. E não ser emprestado. Unção não se divide, unção é dada. Fechando aqui, eu quero declarar diante do Senhor, na presença do Senhor, que nós somos mais do que vencedores. Que nós somos mais do que vencedores. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita e apertada o caminho. E só os valentes, só os corajosos negam a si mesmo. Toma a sua cruz e segue. Não é por força e nem por violência. Irmão Valtir sempre falava, filho de crente não é crentinho. Cada um, Deus não tem netos. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor. A gente como pai, a gente ministra aos nossos filhos, mas a palavra do Senhor diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor. A gente só não pode sair da nossa posição de clamar, profetizar e estar diante do Senhor, mas a experiência dos nossos filhos é com o Senhor que Ele vai dar. No final da conta, cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Então tira o fardo. Eu tenho culpa, tira o fardo. Tira esse fardo. Nós não precisamos carregar fardo nenhum. Antes de ir, você tem que vir. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Antes de você ir, você vem, você recebe, aí depois Ele te manda. Ele te enche e te leva. O ide está aí, ide por todo mundo. Esse mundo pode ser o seu local de trabalho. Esse mundo pode ser a sua rua. Esse mundo pode ser dentro do ônibus, pode ser no trânsito. Esse mundo está aí.
não se compara com ninguém. Você é obra exclusiva e aonde você está, o Espírito Santo está operando. Amém, irmãos?